Bom dia, graça e paz. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Hoje leremos no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, que diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com duas cobria o rosto, com duas cobria os pés, e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: Vá e diga a este povo: ouçam, ouçam, mas sem entender. Vejam, vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo. Endurece-lhes os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: Até quando, Senhor? Ele respondeu: Até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra esteja em ruínas e devastada. E o Senhor afaste dela o povo, e no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e com o carvalho, dos quais, depois de derrubados, ainda fica o toco. Assim a santa semente será o seu toco. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Vamos orar? Pai querido, em o nome do Senhor Jesus, nós nos achegamos diante de Ti ao iniciar de mais um dia. Queremos Te louvar, Te bendizer, porque Tu és o nosso Deus. Tu és o Criador, o sustentador de todas as coisas. Tu és onipotente. O Senhor detém todo o poder. O Senhor é onisciente. O Senhor detém todo o conhecimento. Nada, absolutamente nada, pega o Senhor desprevenido. O Senhor é onipresente. O Senhor está presente em todo lugar ao mesmo tempo. Nada absolutamente acontece sem que o Senhor permita e o Senhor esteja no controle. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, apesar de toda esta grandeza, o Senhor nos ama. O Senhor nos ama de uma maneira tão extraordinária que enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, para pagar o nosso pecado, para nos proporcionar reconciliação com o Senhor e a salvação em Cristo. Obrigado, Senhor, pelo plano eterno de redenção e salvação em Cristo Jesus. Obrigado pela fidelidade de Cristo Jesus, que veio a este mundo, que tomou a forma humana e padeceu na cruz do Calvário, em nosso lugar, para que pudéssemos alcançar o perdão e o favor do Senhor. Muito obrigado, porque, como diz o apóstolo Paulo, pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isso é um favor do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse texto da tua palavra que nos mostra que, quando o profeta Isaías contemplou em uma visão o trono do Senhor e o Senhor assentado no trono e viu toda a sua santidade, imediatamente ele também percebeu todo o seu pecado, toda a sua iniquidade, toda a sua insignificância. E ao reconhecer isso, ao se prostrar diante do Senhor com humildade, o Senhor providenciou o perdão e a remissão dos seus pecados, simbolizado por aquela brasa viva que foi tirada do altar com uma tenaz e colocada nos seus lábios. Muito obrigado, Senhor, porque é isso que o Senhor tem feito conosco. Quando nos voltamos para Ti, confessamos os nossos pecados, como o apóstolo João diz: O Senhor é fiel e justo
para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso que temos livre acesso à tua presença, porque em Cristo somos mais do que vencedores. Em Cristo temos livre acesso à tua presença. Em Cristo somos declarados justos. Colocamos mais uma vez as nossas vidas na tua presença, clamando ao Senhor que tenha misericórdia de nós, que sonda o nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau, se há algum pecado escondido, não confessado, se há alguma coisa que tem desagradado ao Senhor, que o Senhor, através do teu Espírito, nos convença do pecado, da justiça e do juízo, e nos conduza ao arrependimento, à confissão de pecados, e assim possamos alcançar o perdão. Faz de cada um de nós, Senhor, um servo fiel e obediente ao Senhor. Dá-nos mais amor por ti. Dá-nos amor pela tua palavra, que a tua palavra encontre lugar na nossa mente e no nosso coração. Que possamos diariamente contemplar a tua santidade e também a nossa insignificância, a nossa pecaminosidade. E assim, prostrado aos teus pés, possamos clamar pelo perdão e transformação de nossas vidas. Queremos, Senhor, viver uma vida de santidade, de obediência, de submissão ao Senhor e à Sua palavra. Dá-nos fome e sede de Ti, fome e sede da Tua presença. Senhor, visita os nossos lares. Que cada um dos nossos lares, das nossas casas, seja um local de culto, de adoração, um local de perdão, de amor, de reconciliação. Que haja salvação no nosso meio, que os nossos entes queridos sejam alcançados pela tua graça, sejam transformados pelo teu poder, sejam salvos em Cristo Jesus. Clamamos para que o Senhor dirija os nossos passos, trazendo paz, trazendo reconciliação, trazendo amor. Que o Senhor nos dê também a visão correta das prioridades, que priorizemos o Senhor e o seu reino, porque assim das demais coisas nos serão acrescentadas. Tira de nós todo apego às coisas humanas, todo apego ao materialismo, a tudo isso que tem regido este mundo. Dá-nos mais apego ao Senhor e à sua vontade. Visita, Senhor, os enfermos, trazendo cura, trazendo restauração. Visita aqueles que estão enlutados, trazendo conforto e consolo. Visita também aqueles que estão angustiados, aflitos, perturbados, alguns que estão deprimidos, que estão, Senhor, ansiosos, que estão muitas vezes sem compreender o que está acontecendo. Que o Senhor traga paz aos corações, fortaleça e dê a convicção de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Clamamos pela tua igreja, renova a tua igreja, reaviva a tua igreja, fortalece a tua igreja, sustenta a tua igreja, dá crescimento à tua igreja, que haja salvação, que haja crescimento em conhecimento, em graça, em intimidade com o Senhor, mas também haja crescimento numérico. Abençoa cada projeto de plantação de igreja. Que o Senhor, pela tua graça e a sua misericórdia, se faça presente, abençoando cada plantador, cada pessoa, cada igreja que está envolvida com alguma plantação de igreja, que possa ser ricamente abençoado para a honra, para a glória, para o louvor do teu nome. Clamamos, Senhor, que o Senhor nos fortaleça e nos sustente, nos dê muito ânimo, vigor, motivação, que haja salvação no nosso meio. Permita-nos exercer a obra de um evangelista. Desperta-nos para sermos proclamador do Evangelho da salvação em Cristo Jesus. E que, enquanto isso, o Senhor opere sinais, prodígios e maravilhas no nosso meio. Desembaraça o nosso dia, nos dá vitória. Que o Senhor esteja presente em cada momento das nossas vidas. E tudo isso para a honra, para a glória, para o louvor do teu nome. Dá-nos um dia abençoado na tua presença. Possamos desfrutar da tua companhia, do teu apoio, do teu auxílio, da tua orientação no dia de hoje. É assim que oramos, agradecidos. No nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus em Cristo nos abençoe. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos.